Quanto tempo leva para se fazer tshuva? A verdade é que se nós buscamos nas fontes judaicas, nós encontramos diferentes citações dos nossos sábios. Por um lado, nós encontramos colocações dos sábios que dizem que uma pessoa deve fazer tshuva todos os dias da sua vida. Tshuva seria algo contínuo e enfim, que leva a vida toda. Por outro lado, nós encontramos no Zohar, por exemplo, que se fala da possibilidade de se fazer tshuva beshat achada ou berig achada, em uma hora, em um minuto, em um instante, em um momento. E o que isso indica? Se por um lado nós falamos que tshuva pode ser feita em um instante mínimo, mas por outro lado ela também pode se prolongar a vida toda, isso significa que a tshuva é atemporal. Tshuva é algo que está acima do tempo, e nós não medimos a tshuva em termos de tempo, mas sim em termos de intensidade. Como nós falamos, que o principal na tshuva, que ela seja sincera, que ela venha do fundo do coração e toque e seja derivada da essência da alma do indivíduo. Por isso também se fala a respeito de outros conceitos ligados, associados à tshuva. Por exemplo, se fala, isso consta na própria Halachá, e que muitos enumeram como mitzvah da Torá, como já mencionamos, do conceito de vidui, da confissão verbal que fazemos diante de Deus, ou o pedido de perdão. Isso faz parte da tshuva? Ou será que se uma pessoa teve o sentimento de arrependimento com a busca de retorno para Deus, mas ainda não deu tempo de ele fazer a confissão, ele já fez tshuva? Ou enquanto ele não fez o vidu e a confissão, será que a tshuva está incompleta? A verdade é, conforme nos explica ainda o Rav Shneur Zalman no Alter Rebbe, desde o Tânia, a terceira parte, a carta da tshuva, tanto o conceito do vidu e da confissão, pedido de perdão, na verdade são acessórios da tshuva, mas não representam a própria tshuva em si. O que significa a tshuva propriamente dita? Abandono do pecado. Quando a pessoa toma a decisão de parar de pecar, ela interrompe aquele círculo vicioso, né, que um pecado levava ao outro, a pessoa rompe com esse círculo e decide que vai mudar. Talvez a pessoa ainda não refletiu sobre o passado e suas consequências, talvez a pessoa ainda não se aprofundou no arrependimento e ainda não está sentindo todo o remorso que deveria sentir por tudo aquilo que fez de errado no passado. E talvez ainda a pessoa, nem consolidou tanto essa decisão pelo futuro. Será que é uma decisão forte, firme, inabalável, que daqui para frente tudo vai ser diferente, etc. Talvez a pessoa ainda nem se aprofundou nisso, não consolidou isso. Mas no momento que a pessoa decide que ela vai abandonar o pecado, vai parar de pecar, isso é a tshuva. E isso pode acontecer num instante só. Não é? Como nós chamamos, o que é tshuva? Se a tshuva pode ser um clique, e às vezes é esse clique. Ou seja, mas esse clique é uma coisa muito intensa e poderosa, é um clique que vem do fundo do coração, do âmago da alma, que toca na própria essência do ser. Então, mesmo que a pessoa ainda não teve tempo de processar tudo isso, por isso ela ainda não refletiu sobre as consequências, não pensou em todo o arrependimento e remorso que deve ter, talvez ainda não fez a confissão verbal, talvez ainda não pensou e elaborou como vai ser essa sua conduta, como ela vai consolidar essa decisão pelo futuro. Mas esse clique, entre aspas, que nós falamos, né, essa espetada no coração, ou quando a pessoa sente de fato um sentimento genuíno que toca o fundo do seu coração, que vem da essência da sua alma, essa vontade de retorno a Deus, de se reconectar, de estar junto a Ele, etc. Isso é a tshuva, nisso consiste a tshuva. O resto é um processamento. Em outras palavras, explica a Hassidut, nos traz o Rebbe, que o principal da tshuva, sem dúvida alguma, o essencial, é o abandono do pecado. O abandono do pecado significa a pessoa decidir, acabou, pronto, não vou mais fazer isso. Então isso não precisa levar nem alguns segundos, é um instante. Depois, processamento disso, confissão, arrependimento, reflexão, meditação, etc.
pedido de perdão. Na verdade, explica o Rebbe, isso tudo é feito para expandir e propagar esse clique por todo o ser do indivíduo, por todos os aspectos do seu ser, para que isso permeie toda a sua alma, todo o seu intelecto, todas as suas emoções, todo o seu lado prático, etc. Mas a essência da tshuva, como nós falamos, é apenas e tão somente o abandono do pecado. Isso já é a tshuva. O resto é um processamento que visa expandir e propagar essa decisão da tshuva, fazer com que ela se propague por todos os aspectos da alma do indivíduo. Por isso explica o Rebbe também que essa, por assim dizer, a novidade da tshuva. Tshuva é algo que tem implicações práticas até na halakha judaica, sem dúvida, porque isso muda o status quo da pessoa para uma série de assuntos, por exemplo, até quem é kasher para servir como testemunha, assinar documentos matrimoniais, documentos de divórcio, outros tipos de documentos no judaísmo. A pessoa não pode ser um rachá, alguém que está no status quo, não é? Alguém que está no status quo de uma pessoa ruim, malvada, um transgressor, alguém que transgride as mitzvot da Torá. Se ele é um transgressor, ele não é confiável, não pode servir de testemunha. Então, a partir de que momento, quando nós sabemos que uma pessoa se torna um Baal Teshuvah, a tal ponto que na prática isso muda o seu status quo, até em termos práticos e aláhicos, onde a partir de agora ele vai ser uma pessoa habilitada também para testemunhar e assinar, etc. Em outras palavras, a tshuva causou aqui uma metamorfose, uma transformação, transformou essa pessoa como num novo indivíduo, não é? Ele está voltando ao seu verdadeiro eu, mas mudou o seu status quo para todos os efeitos. Então isso, o fato da tshuva transformar a pessoa de rachá em tzadik, a pessoa podia até ontem, até uma hora atrás, até um minuto atrás, estar enquadrado no status quo espiritual de rachá, uma pessoa ruim, malvada, transgressora. E no instante seguinte, não só que ele é um penitente, um Baal Teshuvah, ele pode ser considerado já um tzadik. Ele fez tshuva, então ele é considerado um tzadik, agora uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa correta, idônea, etc. Então essa transformação causada pela tshuva pode ocorrer em um minuto, em um momento, em um instante. Só que para que isso verdadeiramente ocorra, tem que ser intenso e verdadeiro, autêntico, tem que tocar no fundo do coração, tem que ser derivado da essência da alma, etc. Não é vir do âmago do ser, do indivíduo. Então, depois, para que esse sentimento intenso, para que depois essa decisão, ela se expanda por todos os aspectos da pessoa, do seu ser, impacte todos os aspectos da sua vida, então por isso isso tem que ser processado através da confissão, através do pedido de perdão, através das outras atitudes, restituição daquilo que foi feito de errado, foi roubado, enfim. Mas de qualquer maneira, nós vemos que pela Torá, assim enfatiza também o Alter Rebbe no Tânia, a mitzvah da tshuva consiste apenas e tão somente no abandono do pecado. No momento que a pessoa decidiu parar de pecar, mesmo que ele nem verbalizou isso, e mesmo que isso está apenas no seu pensamento, ainda quase a nível de cogitação, mas ele pensou, isso já é suficiente para não só ele ser considerado um Baal Teshuvah, mas para transformar o seu status quo de rachá, de malvado transgressor, em tzadik, em uma pessoa justa, correta, etc. Então, isso que nós falamos, que essa transformação ocorre a partir da decisão íntima que o indivíduo toma de interromper esse círculo vicioso de pecados, transgressões, etc. Então, isso tem o poder de transformá-lo, como nós falamos, de um extremo para o outro. Depois, detalhando isso, como se fala, como se diz, com as outras coisas, com isso nós estamos expandindo esse ponto. Mas, de qualquer forma, o Rebbe enfatiza que tshuva, por um lado, pode ser algo, por assim dizer, muito rápido, mas dependendo da sua intensidade. Mas qual é o principal efeito da tshuva, onde se nota e percebe a tshuva, ou para o próprio indivíduo, conforme a Hassidut explica que tshuva não está ligado a jejuns e mortificações
e privações, etc. Não é isso a essência da tshuva. No Tânia, já o Rebbe fala para substituir isso nas nossas gerações fragilizadas, esses jejuns de tzedakah que são mencionados em livros anteriores da Idade Média, para substituir isso por tzedakah e assim por diante. Mas, de qualquer forma, o Rebbe nos diz, sabe o que é o principal reflexo da tshuva, qual o principal efeito da tshuva? É a mudança de hábito. Nós falamos que no momento que a pessoa fala, não, eu não vou mais fazer isso. Talvez ele fez isso a semana inteira que passou. Talvez ele fez isso durante anos. Talvez ele fazia isso a vida toda. No momento que a pessoa toma a decisão, eu vou abandonar essa prática, eu não vou mais fazer isso porque é errado, porque isso é proibitivo pela Torá, é considerado algo ruim. Essa mudança de hábito, essa mudança de atitude que implica em mudança de hábito, o que quer dizer mudança de hábito? Nós sabemos, no judaísmo se fala Hergel Naseteva, o hábito se transforma numa segunda natureza. Então, no momento que a pessoa muda os seus hábitos, em outras palavras, seria como se a pessoa estivesse mudando a sua própria natureza. Ele está tão habituado a isso, ele está tão acostumado, às vezes tão viciado nisso, que mudar essa atitude significa mexer e mudar com a sua própria natureza. Isso é uma coisa muito preciosa. Isso absolutamente não é fácil. E nisso se expressa a verdadeira tshuva, quando a pessoa, mais do que as coisas abstratas e sentimentais, que elas são importantes, o arrependimento profundo, a reflexão sobre as consequências dos seus pecados, etc., mas essencialmente o que nós queremos ver, o que Deus quer ver na hora da tshuva, é a mudança de atitude prática, a mudança nas ações práticas da pessoa. E isso é tão importante, a ponto que nos nossos livros na Halachá é trazido que é um grande pecado, é proibido dizer para um penitente, para um Baal Tshuva, você se lembra do que você fazia antes da tshuva? Você fazia tal e tal e tal. Não só que isso humilha e constrange, por isso é proibitivo, mas se fala que uma vez que a pessoa mudou a sua natureza através da tshuva, então é como aquela pessoa que fazia aquelas coisas não é ele, é outro, e aquele outro já se foi, não está mais aqui. Isso significa a tshuva, mudança dos hábitos, mudança das atitudes práticas. Por isso, a tshuva não precisa levar muito tempo. Quando a pessoa toma uma decisão sólida, que ele resolve mudar, ele pode tomar essa decisão. Isso pode ser, como nós falamos, num clique, pode ser em 1 minuto e até em alguns segundos. O principal é ele consolidar isso na prática, porque, como nós falamos, o principal da tshuva é envolver o fundo do seu coração, que ela seja autêntica, sincera, que toque na essência da sua alma, e esse toque pode acontecer em 1 minuto, em um momento, em um instante, como o Zohar fala, não só em 1 hora, mas até em 1 minuto, só que naquele minuto, esse minuto é tão poderoso, tão intenso, que a pessoa decide mudar de atos, de atitudes na sua atuação, mudar os seus hábitos, e nisso consiste a verdadeira tshuva.